Olá pessoal, tudo bem? Vamos então dar início a mais um vídeo. O vídeo anterior eu dei uma introdução sobre os significados, os conceitos por trás do nome do canal, Mente Circular. Só quero trazer um adendo aqui, uma observação. O título Mente Circular, eu adotei esse título que era da minha esposa, a Marcela. Ela tinha um blog onde ela escrevia artigos sobre política, filosofia, sociedade, e ela mantinha esse blog com esse nome. E aí ela desativou o blog, desistiu, e eu acabei adotando esse nome e usando no canal, e agreguei esses sentidos, né, esses conceitos, né, que eu expliquei no vídeo anterior, como uma introdução para o tema que nós vamos abordar nesse vídeo, ou começar pelo menos, né, se não for me estender muito. Então esse tema que eu trago hoje é a política, a religião e a arte. Vamos unir essas três coisas e debatê-las no âmbito bem aqui pessoal nosso, na nossa experiência atual em nosso país, né, em nosso mundo. Então vamos lá. A religião, ela deveria, tá, resgatar a bondade. Tá? Esse é o papel da religião. Ela deveria resgatar a bondade, tá? Seria o religar o ser humano aos planos mais sutis de existência, da existência, né? Tornando assim a vida uma experiência sagrada de maneira consciente. Então, esse é o papel da religião, tá? Que ela não está fazendo, mas ela deveria resgatar a bondade no homem, no ser humano. Tá? A política, ela deveria resgatar a justiça, né? A justiça é a busca pelo exercício da verdade. É o lado da balança, né, que deveria favorecer a verdade e punir o erro, né? Punir o erro, o crime, a corrupção, a mentira. Tá? Então, se não há justiça no meio político, a corrupção ela domina. Então, a justiça ela precisa existir porque a justiça ela traz a verdade. Tá? A justiça ela precisa imperar dentro dos fatos, então ela traz a verdade. Né? Ela vai punir os erros e vai sempre favorecendo a verdade. Então, temos aí a religião, a política e agora a arte. A arte, ela deveria resgatar a beleza. Tá? O conceito clássico de arte é que a arte, ela tem por obrigação elevar o ser humano, né? Elevar a alma humana, né? Trazendo aí um conhecimento, né? Um conhecimento profundo, baseado na verdade. Tá? Então, nesse ponto, beleza e verdade são como que sinônimos, tá certo? Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que o bem, aquilo que é belo e aquilo que é justo, eles andam juntos, eles estão juntos, não é? São como três pilares. E eu posso dizer da seguinte forma também, que dentro do conservadorismo, não é? Esses três pilares estão muito presentes. Não é? A bondade, trazida aí pela religião, né? Que a religião deveria resgatar a bondade do homem, a justiça, que deveria prevalecer no meio político, e a beleza, que a arte deveria resgatar. Não é o que está acontecendo, ou o que
enfim, seria o ideal, né? E hoje, na nossa experiência, hoje no nosso mundo, no nosso país, podemos aí ver claramente como essas coisas se desvirtuaram, né? Então tá, dentro na mentalidade grega, né? Nós herdamos assim, a civilização ocidental, ela herdou a mentalidade grega, né? Toda a questão da filosofia, essa questão, esses conceitos de política, né? O sistema democrático. Então, tudo isso é herança da civilização grega, né? Nós herdamos da cultura grega e, através disso, nasceu aí a cultura ocidental. E na outra ponta nós herdamos a tradição judaico-cristã, que tem aí toda essa questão espiritual, né? Que nós herdamos. Então, essas duas pontas, elas se unem em alguns momentos e tem momentos também de conflito, uma vez que a tradição, né, a cultura grega, ela era politeísta, enquanto que a tradição judaico-cristã, a cultura judaico-cristã, ela vem com a ideia do monoteísmo, né? Então, é só uma breve introdução, né, para tentar entender qual é a missão, ou qual deveria ser a missão desses três pilares, que, mais uma vez, são pilares que estão dentro do próprio conservadorismo, daquilo que nós chamamos de conservadorismo. Isso porque, falando de política, né, vamos imaginar que um pai ou um herói, né, um arquétipo aí do herói, por exemplo, um pai ou um herói, ele vai lutar por todos, pela sua família ou pela comunidade, né, pelo todo, vai lutar para defender, né, a família ou a comunidade, porque esse é o papel do pai ou do herói. Então não existe interesse pessoal, tá? A política por si só, a política enquanto um sistema, né, enquanto um elemento, ela não é ruim, né? O problema da política é quando os homens buscam na política um projeto de poder pessoal, um projeto de interesse pessoal, tá? Uma vez que o político, ele é um servidor público, o papel dele é servir à sociedade. Só que ele inverte isso, né? Então ele passa a ser servido pela sociedade, ele passa a ser servido por nós com salários altíssimos, com um monte de benefícios, com um status de poder. Então está invertido a coisa, tá? Então o político, né, a pessoa deveria entrar na política, né, justamente para servir as pessoas, deixar de lado o interesse pessoal, o projeto de poder, né, de interesse pessoal, para lutar em prol da sociedade. A minha gata está em cima da mesa, está tremendo tudo aqui. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Então vamos imaginar, né? Se uma célula em nosso organismo, ela se comporta com a mesma individualidade egoísta que o homem moderno, né, que o político, né, perante a sociedade, essa célula se comportando dessa forma egoísta com o resto do corpo, então trata-se de uma célula cancerígena, uma célula que está
fora do seu papel, né, buscando uma individualidade, ela é uma célula doente. Tá? Então, é a mesma coisa do político que, né, da pessoa que exerce no meio político o seu papel, só que buscando o interesse pessoal, ela é como essa célula cancerígena. Tá? Porque ela não está trabalhando em prol do corpo. Então, esse é o grande problema, de modo geral, né, do ser humano. Nós não buscamos valores, nós buscamos êxitos pessoais. Tá? Então, a ação política, ela é uma ação pessoal, trata-se de pessoas. Tá? Então, essa ideia da célula, né? Vamos entender que o sistema, ele é o corpo, e o sistema em si, ele não é ruim, né? Mas ele se torna um mal pela corrupção, né? Que essa corrupção é o câncer, e que acaba contaminando as outras células, os outros indivíduos dentro desse sistema. Então o sistema se torna contaminado por uma flora cancerígena que cresce e pode se tornar mortal. Então o que acontece? Muitas vezes o indivíduo, a pessoa que entra no meio político, ela entra com boas intenções, ela entra com uma ideia de querer fazer o bem para a sociedade, de querer trazer alguma coisa em benefício à sociedade. Só que quando ela chega nesse meio, e esse meio está tão corrompido, né, por outros indivíduos, por políticos mais velhos, que ela acaba não aguentando e ela acaba se deixando levar. Ela acaba sendo contaminada pela corrupção. A corrupção é como um vírus, ele contamina, né? E a corrupção, ela existe em todos os setores, não só dentro do meio político, mas dentro do nosso dia a dia, da nossa vida como um todo, né? Desde receber o troco a mais do caixa, perceber isso e não devolver o troco para ter a vantagem, né, de estar levando o dinheiro a mais, desde estacionar em vaga que é para deficiente, para idosos, você vai lá e estaciona nessas vagas. Então são essas pequenas corrupções também, elas estão em nosso dia a dia. Então vamos lá. Dentro do meio político acontece muito isso. A pessoa o indivíduo tem uma boa intenção, só que ele acaba sendo contaminado pelo meio, e aí acaba se vendendo, vai se afundando cada vez mais na corrupção. Então esse câncer vai se generalizando, e é muito difícil você viver num ambiente durante muito tempo sem se deixar contaminar, é extremamente difícil. Há exceções? Como em tudo, há exceções. Mas infelizmente a corrupção aqui no nosso país é a grande metástase, né? O grande problema do país, o grande câncer é justamente a corrupção. E a corrupção, ela favorece todo tipo de problema, né? Todo problema que existe no Brasil, seja econômico, cultural, todo tipo de assistência, né? É devido à corrupção, tá? É devido a esse câncer. Tá? Então, de modo geral, nós não devemos esperar da sociedade, esperar que a sociedade venha e nos salve. Ao contrário, nós precisamos salvar a sociedade, nós precisamos cuidar para que a sociedade continue, né, se venha aí a existir. Ao contrário da ideologia de esquerda, né, do socialismo, do comunismo, que coloca o Estado como a mãe de todos, coloca todas as pessoas dependentes do Estado, e isso gera uma série de problemas, né? Então, o ideal é que sejamos independentes do Estado e que, ao mesmo tempo, a gente venha a ajudar, né, a salvar a sociedade, conservando aquilo que existe de bom, né, melhorando o que precisa ser melhorado e eliminando qualquer metástase, qualquer
ponto aí de corrupção, né? Qualquer ato de corrupção, que isso venha a ser condenado, que isso venha a ser eliminado. Nós chegaremos à perfeição? Provavelmente não, tá? Mas o importante é buscar esse ideal, né, dia a dia, através dos nossos atos, tá? O estadista Otto von Bismarck, ele mesmo, né, chegou a dizer que a política é a arte do possível, é buscar esse possível, né, através dos seus tons de cinza, né? Porque a política não é uma ciência exata, tá? E é o que muita gente não entende, né? Se a gente for tratar do governo atual, do Bolsonaro e tal, muita gente critica ele porque acha que ele já deveria resolver todos os problemas que existem. Porque o STF, né, está destruindo o país, porque o Bolsonaro não faz nada, enfim. Existe toda uma história, tudo por trás desse sistema, né? Primeiro, são casas diferentes: judiciário, legislativo, o executivo. Então, o Bolsonaro, ele não tem poder nas três casas, né? Ele tem poder em uma casa só. Tem coisas que não tem o que ele fazer, como ele fazer. Então, precisa desse saber jogar esse jogo. Não dá para as coisas serem como a gente quer, ou muitas vezes como o próprio presidente quer, mas não dá. Então, é a arte do possível. O que dá para a gente fazer, a gente vai fazer. O que dá para a gente melhorar, a gente vai melhorar. Claro que aí precisa da participação do povo, da nossa participação, né, para colocar em xeque esses poderes todos que acabam indo contra o país, contra a nação, contra a melhora, né, o crescimento da nação, colocar esses poderes em xeque. E é o momento em que é o nosso papel em que nós vamos salvar a sociedade, salvar o Estado, e não esperar que o Estado nos salve, mas que nós vamos colocar a nossa mão para ajudar o Brasil a avançar, para ajudar o governo na administração do país. Então, esse é o nosso papel também, tá? Então, esse aí é o primeiro ponto.